Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui com o programa Café com Psicanálise. Esse programa que é uma autoria do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais, o IBRAPS. O IBRAPS é o mantenedor deste programa, então eu quero agradecer à instituição IBRAPS por manter o Café com Psicanálise. E queremos convidar você a assistir conosco, a participar conosco de um tema muito interessante, um tema que ao longo dos anos vem tendo um grande crescimento, né? A gente vê que em virtude de algumas situações que têm ocorrido, o quão tem sido importante falar sobre psicossomática, doenças psicossomáticas. Eu lembro que há alguns anos isso era descartado, né? Era tratado como qualquer coisa, né? Isso aí é besteira, isso aí é coisa da cabeça, isso aí tem que parar com essa palhaçada, isso não existe nenhuma comprovação científica, né? E hoje a gente entende que grande parte das doenças que a nossa sociedade, a nossa civilização é acometida, vem das doenças psicossomáticas. Estamos aqui com a participação e a presença do nosso grande amigo e colega, o psicanalista Marcelo Pires. Muitos já conhecem o Marcelo Pires, muito conhecido na rede, professor do IBRAPS, né? Grande palestrante, conferencista, e aplica diversos cursos na instituição, e hoje nós temos essa honra, esse privilégio, né, professor? A honra é toda minha. Muito satisfatório e feliz eu estou de estar aqui na presença do amado diretor executivo do nosso IBRAPS, nosso Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais. Gostaria de dar um grande abraço ao nosso diretor-presidente nacional do IBRAPS, Dr. Ruivaldo Nolasco, que com certeza está assistindo. Ele disse para mim, amanhã estarei assistindo lá ao evento, né, esse programa. E hoje nós estamos aqui para debater esse tema muito interessante, que é a questão da alma, do desequilíbrio emocional, do que é psicossomático. Nós vamos trazer o conceito da questão da visão psicanalítica, a visão histórica do mesmo, e como esse tema é importante para que você, estudante de psicanálise, simpatizante da psicanálise, leigos, entendam que tudo está aqui, dentro da nossa mente, da nossa cabeça, né? E o nosso emocional, né, vai interferir, as nossas emoções, os pensamentos e sentimentos, vai interferir na emoção, na atitude e no comportamento do indivíduo. Então, esse programa é muito propício, é oportuno nesse momento que a sociedade vive tão estressada, né? Tão abalada emocionalmente, fisicamente. Então, vai ser muito proveitoso
né? As pessoas que estão em casa, quiserem participar, entrar em contato, fazer os comentários no intervalo, participem, estejam conosco, que vai ser de grande valia esse encontro nosso aqui hoje. E para você que ainda não adquiriu o livro O Olhar Profissional da Saúde Mental do Brasil, livro do Dr. Ruivaldo Nolasco, não perca tempo, entre em contato pelo 2220-5372, 2220-5372. Nós fizemos poucas tiragens e praticamente já estão se esgotando. Eu gostaria de comentar sobre o livro. O livro é excelente, é uma aquisição maravilhosa para o estudante de psicanálise, para aquele que simpatiza com a questão da saúde mental. É importante adquirir, é uma obra extraordinária. São 18 a 20 anos de dedicação nessa área. O Dr. Ruivaldo foi muito feliz na concepção dessa obra. Então, adquira seu livro. Entre em contato, 2220-5372, e receba em casa, ou da melhor forma que você achar assim necessário. Mas é uma obra excelente para quem estuda saúde mental, para quem quer conhecer mais sobre o tema. As abordagens aqui dos transtornos, elas estão bem aplicáveis, né? Estão bem fáceis de compreender. Exatamente. Uma leitura muito propícia mesmo. E estamos aqui também com o livro do nosso nobre amigo, Psicanálise, a Porta para o Inconsciente. Esse livro aqui, ele estava no forno, o pessoal já comentando, bombando aí, todo mundo querendo um pouquinho, né? E hoje a gente está tendo esse privilégio de estar anunciando para vocês. Né, professor? Quer falar um pouquinho sobre o livro? Sim, sim. A psicanálise é a porta do inconsciente, o tema já diz muito, né? A psicanálise é a porta para o inconsciente. Então, essa obra também é um estudo bem sucinto, bem resumido, não estou inventando a roda, na verdade é para aquela pessoa que quer conhecer mais sobre o que é a psicanálise, num conteúdo mais objetivo, mais direto, a visão de Freud, de Lacan, de Jung e dos demais pensadores, criadores da base da psicanálise. Então, você que é estudante de psicanálise, simpatizante, leigo, mas quer conhecer um pouco mais sobre a psicanálise, compre Psicanálise, a Porta para o Inconsciente. É um excelente investimento para você, acadêmico de psicanálise. Interessante, o professor Marcelo, é que o que acontece? Acho que a vantagem do IBRAPS, para aquele que não conhece a nossa instituição, alguns nos perguntam assim, mas vocês são o quê? Vocês são junguiano? Vocês são lacaniano? Que escola que vocês seguem? A grande verdade é que o IBRAPS, ele preza pela psicanálise. E a psicanálise, ela é uma ciência aberta. O Freud, ele não fechou. Embora ele teve as suas neuroses, né, as suas complicações, né, os seus ciúmes, talvez a dificuldade como ser humano de se abrir, o ciúme mesmo, eu entendo muito disso, eu vejo muito aquela coisa, é meu, eu fiz, né? Tem livros que citam que a grande dificuldade com ele é que uma vez que ele pensou primeiro, tem que ser daquele jeito, então ele tinha muita dificuldade de se reavaliar quanto aos conceitos que ele trazia. E aí daí deu oportunidade, foi bom, porque isso deu oportunidade a surgirem outros pensadores. E essa é a proposta do IBRAPS. O IBRAPS é uma instituição que preza pela psicanálise. Então, ao decorrer da formação, o aluno ele tem a possibilidade de conhecer os diversos pensadores. E ao fim de sua formação, aí sim, ele se aprofunda em um pensador para que ele tenha uma melhor estrutura naquela linha de pensamento. Exatamente. A instituição preza pela raiz da psicanálise, que é a visão freudiana. Mas durante a formação acadêmica do psicanalista, do formando, é estudado também os outros pensadores. Nós temos um módulo, né, um tópico durante a grade da formação, que é escolas comparadas, né, em que o acadêmico de psicanálise vai entender e conhecer com mais profundidade Jung, Melanie Klein, né, conhecer a biografia dos mesmos e também entender as neuroses de todos eles, porque cada um deles teve suas dificuldades. Então, e você, eu, psicanalistas todos, né, temos nossas dificuldades. A questão é que agora, com o conhecimento, você não se permite mais a se destruir. Porque quando falta o conhecimento,
a pessoa tende a se destruir, né? É verdade. E cair num poço, né? Um lamaçal, ficar uma alma aprisionada, né? Escravo, cativo de suas emoções negativas. Depressão, né? Medo, culpa, os recalques, como diz o grande mestre Freud, né? Fica recalcado e daqui a pouco vai passando o tempo, isso fica lá na infância, na adolescência, chega na vida adulta, estoura numa neurose, numa situação de desequilíbrio emocional. Então Freud teve também muitas dificuldades. Ele também é um defensor, como o próprio Lacan disse o quê? Que de todos os formandos, dos seus analisando os seus clientes, o que mais precisa de terapia era ele. Ele reconhecia suas dificuldades, né? E morreu, né, com dificuldade, com doença na boca, câncer na boca, altas doses de morfina, né? Mas era e continua sendo o grande baluarte da psicanálise, ou seja, né, cabe a cada um de nós, formando de psicanálise, entender que a nossa formação ela não se limita a 30 meses, 2 anos e meio, 3, 4 anos, é como o mestre acabou de comentar. A psicanálise ela abre um leque de conhecimento para o acadêmico de psicanálise, para o formando de psicanálise, e a nossa análise ela continua. É interminável. É interminável. O tripé da psicanálise é o quê? Análise pessoal, análise didática e análise de supervisão. Então, você formando de psicanálise, eu faço minhas análises, eu tenho meu analista supervisor, né? Porque eu lido, meu trabalho primário, primazia, é atendimento, palestras, né? Seminários, workshops, em altas parcerias com a nossa instituição IBRAPS, já há mais de 12 anos estamos juntos, né? E nós ministramos atendimentos, né? E esses seminários, workshops, cursos livres nessas áreas motivacionais, psicanalíticas e outras demandas que temos na área humana. Então, nesse momento, eu tenho também que me cuidar, né? Então, o formando de psicanálise faz análise, que nós chamamos de análise didática, a nomenclatura, né? E também, após formado, é orientado a seguir, continuar com a sua supervisão, com a sua análise de supervisão, para lidar com as suas neuroses, né? Que o foco da psicanálise é pessoas que têm neurose, e todo mundo as tem, e aquelas que são diagnosticados como os neuróticos, né? Exatamente. Esse é o público-alvo da psicanálise. Hoje a gente tem chamado dos psiconeuróticos, né? Exatamente. Psiconeurose. Então você que acompanhou um pouquinho do que a gente falou aqui e tem esse interesse, não perca tempo. De qualquer lugar do Brasil, entre em contato pelo 021 2220 5372. 021 2220 5372. É impressionante, né, amado diretor executivo, doutor João Nolasco, o quanto que os sacerdotes, os pastores, né, abriram o leque do conhecimento, estão se permitindo cada vez mais, né, colocar cursos de formação psicanalítica responsáveis em suas instituições. Cada vez mais o IBRAPS faz parcerias, né, com várias instituições, faculdades, universidades, né, e igrejas, né, cada vez mais estão abraçando essa causa, porque entende que nem tudo tem a resposta, no fundo, espiritual. Eu costumo sempre dizer que o emocional e o espiritual têm que andar juntos, né? E a própria palavra diz isso, né? A própria Bíblia mostra, né? Pessoas que tinham tantos dons espirituais, tanta capacidade, né, espiritual, mas tinham seus momentos, né, de dificuldades emocionais. Hoje, graças a Deus, a ciência está bem aberta quanto a isso. A gente vem observando aí várias pesquisas, colocando grupos tratados com oração. Esse dia eu estava vendo o programa e assisti essa pesquisa. Dois grupos. Um que não sabia que estava recebendo oração em prol das suas doenças, suas dificuldades, e a estatística mostrava que eles, mesmo sem saber, eles obtinham uma melhora. E outros que buscavam, que estavam conscientes, também conseguiam melhoras muito superior àqueles, mas conseguiam. E o outro grupo que não tinha credo algum, não tinha nenhuma intercessão, não acreditava em nada disso. E as diferenças de resultados em cada grupo. Então, são dados importantes, são questões importantes que vêm comprovar a nossa natureza, a nossa necessidade de estar em harmonia, o corpo, alma e espírito. Exatamente. Então, a gente vê que Jung fala muito sobre isso, e essa foi uma visão
que a gente vê que a doutora Nízia da Silveira também teve, né? Quando ela vê aqueles pacientes em estados deploráveis de psiquiatria, abandonados, e ela tem um olhar da alma, né? Ela consegue fazer com que eles venham produzir o seu inconsciente. Exatamente. E ali é um resultado fantástico que hoje, graças a Deus, a gente tem avançado bastante. E o senhor comentou uma coisa muito importante, doutor João Nolasco, sobre o inconsciente. Para você que é leigo, que não tem essa percepção do que seja o inconsciente é a parte inacessível, que nós não lembramos, que está tudo ali recalcado, guardado, traumas, dificuldades, né? O consciente é a parte de cima. Existe até uma imagem que a produção vai passar daqui a pouco, né? Estará passando aí, sobre o inconsciente. É a parte de cima do iceberg, é o consciente. É onde tem as nossas memórias, percepções, a nossa sensibilidade, né? E a parte de baixo do iceberg, né? A parte maior desse iceberg é o inconsciente. E ali estão os traumas, os recalques, os medos inconscientes, né? E o objetivo da psicanálise é esse, é fazer com que o inconsciente se torne consciente. E esse é um trabalho que é feito numa clínica, no atendimento psicanalítico, né? Através de uma psicoterapia breve, através de uma psicanálise tradicional, né? Através da bagagem de um profissional adequado que vai estar auxiliando o cliente a entender, a ter os seus insights, né? Os seus descobrimentos, por que eu estou apresentando essa dificuldade. Antes de começar o programa, a colega perguntou assim, e aquelas pessoas que têm muito apego, né, a outro, né, a um amor exacerbado por alguma outra pessoa, né? Então ali mostra o quê? Uma pessoa que vive assim, ela não está se amando. Ela está colocando as expectativas dela em torno do outro, da outra. Aí é um público-alvo para a psicanálise. Aí vamos trabalhar isso na questão do inconsciente para descobrir aonde tudo isso começou, onde está essa carência, esse vazio que leva o indivíduo a ter esse tipo de emoção e ficar cativo, escravo, preso, como a imagem que com certeza a produção já mostrou, que é do rapaz, né, aprisionado, né, com agrilhões. Assim muitas pessoas estão vivendo. Algumas estão até aparentemente de rosto, sorrindo, mas por trás está aprisionado dentro da alma, né, cativo, preso. Alguns têm que manter a aparência, né, de empresário, diretores, políticos, né, seja o que for o cargo, né, porque tem que mostrar uma aparência, mas por dentro está destruído, está com a alma dilacerada. Existe até um pensamento oriental que diz assim, e é pesado isso, hein, quando o corpo adoece, a alma está podre. Mas para nós na psicanálise é importante esse sintoma. O sintoma é importante dentro da visão psicanalítica, porque o corpo está sentindo, está passando uma mensagem. Esse resfriado que acomete você, ou parente ou conhecido, está passando uma mensagem. Essa glicose alta que está se passando, aumentando, está passando uma mensagem para o psicanalista. O corpo sinaliza de alguma forma. Né? O inconsciente está dizendo o seguinte, ó, não está legal alguma coisa aí. E até melhor que venha a doença. Quando a pessoa não tem o conhecimento, fica desesperado, vai para a alopatia, que é a ciência que nós estamos culturalmente habituados a frequentar, né? Clínico geral, ginecologista, cardiologista e por aí vai. Toma sua medicação, ceda. Eu uso a metáfora seguinte, eu passo um lustramóveis no móvel cheio de poeira. Nossa. Ficou brilhando, mas a poeira está ali. Né? Porque não cuidou do interior, não cuidou do inconsciente, não cuidou dos traumas, não teve o insight, não teve a catarse. Né? Então o objetivo da psicanálise é esse, fazer com que o inconsciente se torne consciente. Aí vem os sintomas. A nomenclatura que eu uso muito para meus alunos em aulas e nos seminários é que, né, o sintoma que vem, a neurose que eu acho que é o fim de tudo na minha vida, é o galho de árvore. Meus alunos sabem que eu uso muito essa nomenclatura. Gostaria de deixar um grande abraço a todos que estão nos assistindo, os acadêmicos de psicanálise da nossa instituição do IBRAPS. Então, o que acontece? Quando vem esse galho de árvore, a pessoa se desespera com uma doença, uma dificuldade, e aí, com o passar das análises de supervisão, das análises didáticas, ou se é apenas um cliente, né, uma pessoa comum que não é um formando, ele começa a ter um insight, ele começa a entender, poxa, por que vira e mexe eu estou resfriado? Conscientemente, ele diz o seguinte, eu estou resfriado porque bebi água gelada, fui exposto ao frio. A unidade baixa. A unidade está baixa. Mas por que a unidade está baixa? Aí é que entra a questão da psicanálise para explicar isso. Né? Porque eu estou triste. A tristeza mexe com os órgãos do corpo, com o pulmão. Né? Então eu fico chorando. Eu não choro pelos olhos, filosoficamente falando, mas eu choro
pelo corpo. Aí vem a mensagem do resfriado. Então, a partir de hoje, você já sabe isso. Quando você está resfriado, ou tem um conhecido, conhecida, parente, amigo, e o resfriado ou gripe, ou desencadeia até uma pneumonia, amado diretor João Nolasco, significa que a imunidade está baixa, a desculpa consciente é água gelada, né, o ar-condicionado e por aí vai. Mas, na verdade, inconscientemente, é a tristeza que eu estou sendo acometido. Então, aí cabe ao psicanalista sondar isso. Por que eu estou assim? Por que eu estou rouco? Por que a garganta está inflamada? Será que eu estou falando o que eu tenho que falar? Ou eu estou engolindo sapo da vida? Porque a gente, muitas vezes, politicamente, nós temos que engolir sapos, né? Profissionalmente, sentimentalmente, né? Matrimonialmente, né? No trabalho material e tudo mais. E isso fica guardado aqui. Quando eu não resolvo, começa a energia para aqui, né? Então, a psicossomática vai explicar isso, a metafísica vai explicar isso. Então, só para a gente pontuar, o que são exatamente doenças psicossomáticas? Para que o nosso público consiga, assim, compreender. Principalmente aquelas pessoas que não são da área, não têm envolvimento nenhum com a psicanálise, porque a grande proposta também do Café com Psicanálise não é só nos comunicarmos com os acadêmicos, com os alunos, mas principalmente com aquela pessoa, o cidadão, que não tem ideia do que é psicanálise e, na grande verdade, a psicanálise está presente na vida dele diariamente. Exatamente. Então, essa é a nossa proposta. Então, para que ele consiga entender o que é exatamente essa doença psicossomática. Excelente pergunta, bem pontual e muito importante, né? E ver como é que é a importância do IBRAPS numa questão social, né? Se preocupando em trazer esse conhecimento não só para os acadêmicos, mas também para a sociedade. Bom, a psicossomática, o termo psicossomática existe desde a segunda década do século XX, no ano de 39. Começou a bater o martelo e se oficializar em 42, através da Sociedade Americana de Psicossomática, né? Mas a psicossomática existe há centenas de anos, né? Existe um termo aristotélico, né, de Aristóteles, né, que ele diz o seguinte, que o indivíduo ele apresenta uma ilemórfica, né, uma unidade ilemórfica, ou seja, corpo, matéria, né, e alma, né? E isso vai interferir na vida do indivíduo. Um termo mais contemporâneo meu, das minhas aulas e dos seminários nossos. Eu costumo dizer e faço as dinâmicas para que as pessoas se vejam dentro dessa dinâmica. Não vou falar o nome aqui para você ficar curioso, mas diz o seguinte, as 8 áreas da vida. Quando o indivíduo não vive as 8 áreas da vida, ele vai se direcionar para uma área ou outra para tentar se resolver, né? E fica somatizando doença. Então, a psicossomática, ela vem para explicar isso. Por quê? Essas 8 áreas da vida, o senhor só fala para quem for fazer o curso ou a palestra, né? Posso falar aqui com uma chavezinha, né? Dar uma colher de chá, botar um mel na boca aí. As 8 áreas da vida são, né, lazer, né, trabalho, dinheiro, né? Nós já temos até vídeos sobre essa parte aí, vamos ter outros vídeos futuramente, tá? Vamos falar novamente sobre essas áreas. Então vamos lá. Lazer, escreve aí, ó, lazer, trabalho, dinheiro, amizades, amigos, né? Família, né? Ó, saúde, muito importante, né? Sexto, né? 5, né? Fechei aqui. Sexto, né? Sexo e Deus, ou religião. Tá? Nós estamos aqui levantando o baluarte de nenhum tipo de religião, mas a religião é abordado dentro da clínica, se o psicanalista tiver essa visão, no sentido do contato, no sentido noético, como diz Franklin, né? Psicoterapeuta existencial, ele fala da dimensão noética, ou seja, uma técnica de despertar na pessoa, no indivíduo, a busca do espiritual. E o que o espiritual é importante. É o que dá sentido, né? Exatamente. Aí no sentido da questão de não levantar bandeira. Uhum. Né? Agora, é claro, se ele vem com uma demanda, um pensamento voltado numa área específica, nós abordaremos aquilo ali se o psicanalista tiver essa amplitude de conhecimento. Mas muitas vezes ele pode ser ortodoxo e não seguir essa linha, tá? Mas é importante citar isso. Então são as 8 áreas da vida, que você incentiva o indivíduo a buscar, né, sentido nelas, e entender por que ele está neurotizando em alguma área. Por exemplo, muito comum, o que eu encontro muito nas clínicas, né? O eterno trabalhador. A pessoa que vive trabalhando, vive só para trabalho. 10, 12 horas trabalhando. E acaba o quê? Infartando.
né? Não tem lazer, pessoas vegetando. Uma nomenclatura muito contemporânea, e também nós falamos muito isso nas aulas, autossabotando ou cometendo suicídio inconsciente. Então, a psicanálise vai abordar isso também. Ou seja, será que eu estou vivendo as 8 áreas da vida? Então, respondendo a sua pergunta, a psicossomática ela vem oficialmente, foi se batido o martelo na segunda década do século XX. Em 39, em 42, oficializou isso no seminário, no Congresso Americano de Psicossomática, né? Ela existe já há séculos, desde a época, né, de Sócrates, né? E a visão daquela época, daqueles séculos, era que o homem é integrado ao corpo. Psico soma. O meu psique vai somar no corpo. E vamos abordar outras perguntas daqui a pouco. Por exemplo, quando você vai no hospital, tem os sintomas e os exames não dão nada. Psicossomático. É isso? Aí o profissional vai dizer o seguinte, ó, isso é emocional. Então a gente, assim, para a gente resumir, a psicossomática é exatamente a somatória das emoções. Quando eu não consigo lidar com as minhas emoções, quando eu não consigo administrar os meus sentimentos, eu somatizo isso para o meu corpo. Exatamente. Então, o meu corpo ele acaba agregando as questões emocionais que eu não estou conseguindo administrar, transformando isso em doença. Em doença. Que na época... Que são sintomas, né? Que, na verdade, a gente vai acabar conduzindo, levando a entender que são os sintomas que vão estar sendo apresentados. Exatamente. Que na época, o pai da psicanálise, o nosso grande mestre Freud, chamava de uma nomenclatura de histeria de conversão. Histeria de conversão. Histeria de conversão. Ou seja, a neurose é tanta que eu converto ela em uma doença, em uma anomalia, né? E aí, na época, né, se estudava, se entendia a psicossomática, doenças psicossomáticas apenas as questões de úlceras, estômago, né, colite, né? Ao longo desse processo, começa a se entender que as doenças elas têm fundo emocional, né? O excesso de preocupação vai abalar o baço pâncreas, né? A falta de dar e receber amor vai abalar o baço, né? E o baço pâncreas, né, a visão oriental, o baço e o pâncreas junto, a alopatia que separou, existe o baço e o pâncreas, né? E isso ficando abalado, vai ter o quê? Glicose alta. Vai vir a mensagem consciente, tá me dando vontade de comer um docinho. Nós viemos no carro, né, e ofereceu ao doutor, quer uma balinha? Não quero não, entendeu? Por quê? A gente tem que se cuidar, né? Mas de vez em quando uma balinha é bom, mas muitas vezes, né, é o seguinte, todo dia a balinha, todo dia um doce, tem uma mensagem consciente nisso aí. O problema é que só tem uns alunos aí que toda hora quer responder pergunta para poder ganhar balinha, né? Nas aulas eles ganham balinha quando eles participam, né? Senão vira um monólogo, né? É verdade. Não é uma peça de teatro, um monólogo que só eu falo, não, o aluno tem que falar, participar, tirar suas dúvidas, né? Agora, doutor, então, já que a gente entende que quando a gente não consegue administrar nossas emoções, a gente acaba sendo um mecanismo de defesa também, né? Porque a gente vai ver aí que isso está, de forma o ego administra, ele fica meio que tenso, aflito, né? Sofre essa ansiedade para administrar esses conflitos emocionais, e um dos mecanismos que ele utiliza para se defender, para tentar dizer está tudo bem, seria também essa psicossomática. Exatamente, é inconsciente, né? Então eu começo a me auto-sabotar, né? Se eu não estou legal emocionalmente, como eu citei o caso da glicose alta, se não for fundo hereditário genético, né, orgânico de família, tá, gente? Tem sempre essa questão a abordar, o psicanalista, o profissional bem gabaritado. Porque o interessante é que a psicossomática, a doença psicossomática, ela só é caracterizada como doença psicossomática partindo do princípio que não há nenhum fator genético. Exatamente. Existe o genético, né? As doenças de fundo genético, e a questão de fundo emocional, né? Que é adquirido ao longo do tempo. Por exemplo, como eu estava citando um exemplo, falta de dar e receber amor, excesso de preocupação, poderá gerar uma glicose alta. Mas não gera de uma noite para o dia apenas, né? É uma questão que vai mexendo... É a somatização, ao longo do tempo. Anos. E também das autossabotagens. Massas, comidas toda hora, né, pesadas, doces constantemente. Você quer o quê? Aí vai a glicose aumentar, vai pular para cima de 100 e daqui a pouco está diabético, a nomenclatura usada pela alopatia. Então vem essas mensagens para a gente, o corpo. Então quando o cliente chega no consultório, o psicanalista com essa bagagem já abre um leque de conhecimento. Quando ele chega dizendo para você assim, doutor João Nolasco, eu tenho glicose alta. Aí o doutor vai perguntar, sua família tem histórico? Não.
E a senhora nasceu assim? Não. Quanto tempo começou? Uns 10, 15 anos que eu sou diagnosticada como diabética. Aí já passa a mensagem psicossomático. Então, está entendendo como é que funciona a questão? Aí o analista já tem essa percepção. Ou seja, é um galho de árvore, mas que está somatizando. O inconsciente dizendo o seguinte, melhora isso aí. Diminui esse excesso de preocupação, identifica o que está ocasionando essa falta de dar e de receber amor, que está ocasionando a glicose subir. Então, a psicossomática é uma matéria dentro da psiquiatria, né, dentro da linha psicológica, né, e também dentro da visão psicanalítica. Para o psicanalista que conhece, que se aprofunda nessa área, é interessante no momento do atendimento, no momento da consulta. Agora é importante, só para concluir, que essa visão de que tem a questão genética, né, hereditária, orgânica, e a questão emocional, e Jung, o grande mestre Jung, um dos meus preferidos, modéstia à parte, notas. E também da psicologia integrativa, que é aquela que abre um leque também de conhecimento, ele diz o seguinte, na visão de Jung, tudo é psicossomático. Ou seja, se eu herdei do pai e da mãe, eu carrego do meu pai, da minha mãe, do meu antepassado, não só a cor da pele, dos olhos e do cabelo, mas eu também carrego no meu inconsciente as memórias, as frustrações, os sentimentos negativos que o meu pai, a minha mãe, e positivos também, passaram para mim. Então eu venho com essa demanda deles, herdando deles, e trago elas para mim. Essa é a visão junguiana, tá? E da psicologia integrativa, e que alguns psicanalistas também consideram como peso. Particularmente, eu acredito que existe a questão de fundo, isso é visão minha particular, existe a visão de fundo hereditário, genético, né? E a questão de fundo emocional, que também vou dar um percentual chutando aqui, tá? 70%, 80% é emocional. Bem considerável. Na minha opinião, particular, não são estatísticas, tá? Embora nós temos estatísticas, já está chegando no intervalo, né? De que 60% das pessoas que vão nas emergências médicas, né? Nas UPAs da vida, ou seja qual for a emergência de cada cidade aí, que esse programa vai para o Brasil todo, né? Significa que o indivíduo vai nessas emergências, os exames não dão nada. 60%. Em cada 10 pessoas, 6 vão à procura do médico por uma questão de fundo psicossomático. Sente a dor, sente o sofrimento, né? A alma está em desequilíbrio. Fisicamente não tem nada. Mas, fisicamente, os exames não comprovam nada. Mais um exemplo de questão psicossomática. Só para a gente, você tem 2 minutos para responder essa pergunta. Até você já abordou um pouco sobre isso numa visão junguiana, né? A criança, ela também pode ser acometida por esse tipo de doença, por doença psicossomática, uma criança? Mais uma excelente pergunta, doutor. A criança, eu costumo dizer nas aulas, né, tanto nas aulas específicas de psicanálise infantil, que também faz parte da grade da nossa instituição, a criança é uma bucha. Ela absorve tudo. É um detetive inconsciente dentro do lar. Ela inconscientemente vai absorver os desequilíbrios emocionais do pai e da mãe. Então, quando a criança chega no consultório, o pai e a mãe chegam no consultório para fazer a análise da criança, diz assim, o discurso é o seguinte, meu filho tem um problema, né? E o psicanalista, conhecedor dessa área, a não ser que seja seguidor de Melanie Klein, né? Porque Melanie Klein, ela diz que só basta atender a criança, tá? Entende que a criança é a bucha, ela absorveu problemas da família. Então, se ela está com febre, né, ela está queimando de raiva por alguma coisa. Se ela está resfriada, ela está triste, a imunidade está baixa por alguma coisa. Se ela está com a garganta inflamada, e eu vou na alopatia, tomando aqueles antibióticos pesados para tirar a infecção dela, resolve momentaneamente a situação, mas inconscientemente está passando uma mensagem que ela não está bem, que ela está absorvendo alguma coisa. Então, você trata o sintoma, mas não a causa. Exatamente. Então, na hora de atender, vai depender também da visão do psicanalista. Se ele for seguidor de Klein, de Melanie Klein, ele só vai atender a criança através dos espaços lúdicos, brincadeiras, brinquedos, desenhos, para tentar acessar o inconsciente dela. Porque a criança, ela não fica falando muito tempo no divã. Então, para você acessar a criança é através do desenho, né? Agora, se for outro tipo de linha psicanalítica, né, que é a que eu abordo, que você tem que atender a criança, mas tem que atender o pai e a mãe. Então, ali você vai identificar que a doença que ela tem, que ela também é cometida, é porque há um reflexo inconsciente do que ela está absorvendo em casa. A asma é um exemplo disso. Geralmente, o menino acometido de asma é porque tem dificuldade de relacionamento com a mãe, consciente ou inconscientemente. Bacana. Bem,
Nós vamos por um breve intervalo, rapidinho, comercial rapidinho, e já já retornamos com o Café com Psicanálise. O IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais, atua há mais de 18 anos, formando, capacitando, qualificando e preparando pessoas para a compreensão e o lidar com os conflitos emocionais e psicossomáticos. Com uma equipe altamente qualificada e preparada para ensinar e formar, o IBRAPS oferece os seguintes cursos: Psicanálise Clínica, Programação Neurolinguística, Psicoterapia Psicanalítica de famílias e casais, florais de Bach e auriculoterapia. O IBRAPS atua em parceria com diversas igrejas, convenções, escolas e faculdades no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Não perca mais tempo. Você vale o quanto investe em você. Faça já a sua matrícula. Mais informações pelos telefones 0 operadora 21 22 20 5372, WhatsApp 96709 7954, fanpage no Facebook IBRAPS ou pelo site www.ibrapes.com.br. Faça-nos uma visita e fale com o Dr. Ruivaldo Nolasco, diretor-presidente do IBRAPS, e com o Dr. João Nolasco, diretor executivo. Endereço: Rua Santa Luzia, número 405, grupos 16 e 17, terceiro andar, no centro do Rio de Janeiro. IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais. Olá, amigos, retornando ao Café com Psicanálise. Eu quero mandar um abraço aqui para o Sérgio. Sérgio, cantor lá de Belfor Roxo, entrou em contato com a gente aí, um forte abraço. Mandar um abraço para a psicanalista Rosângela também. A psicanalista Rosângela está sempre com a gente aí. Para Yara. É melhor não começar a falar nome, porque é tanta gente. Mas essas pessoas entraram em contato hoje com a gente, né? A gente se comunicou aí e a gente está mandando um abraço aí, um carinho que estão manifestando. E interessante que, já aproveitando aí a questão do livro, Psicanálise, a Porta para o Inconsciente. Um desse é meu, né? E o outro é um sorteio. Parece que o senhor fez uma promoção na página, né? Exatamente. Nossos seguidores no Facebook, né, na página que a gente trabalha maciçamente, até nós estamos brincando, né? O professor, o diretor, o doutor João Nolasco, está perguntando: professor, o senhor não tem Zap? Eu não tenho, por enquanto. Eu foco no Face. Então, o Face é ali meu material de trabalho, de divulgação na questão psicanalítica, espiritual, né? Então, é ali que nós trabalhamos maciçamente, né? Tem uma equipe que me ajuda muito a postar as coisas que eu já deixo preparado e tudo mais. Então, nós fizemos uma promoção, lançamento do livro, aos meus amigos, seguidores, né, as pessoas, parceiros, que eu costumo dizer, estão sempre acompanhando o nosso trabalho, e eu quero agradecer muito mesmo a colaboração, a participação, o carinho que eu recebo das pessoas que estão sempre ali curtindo, né, compartilhando nossas postagens. A todos os alunos, novamente, muito obrigado aí pelo carinho. Então, nós temos aqui uma relação de pessoas que eu coloquei lá a foto do livro, né, doutor, e disse assim, ó: curta, comente, eu quero, e compartilhe. Nós tivemos de ontem à noite até hoje de manhã, 5 horas da manhã, eu tive que parar a promoção, que eu tive que sair de manhã para atender, né, alguns clientes, e tive que parar às 5 horas da manhã. Então, as pessoas que eu estou citando os nomes aqui, é que estão valendo nesta promoção, que vai receber em casa, né, autografado, o livro A Psicanálise, a Porta para o Inconsciente. Não impede que depois façamos uma outra promoção, se você comentar lá abaixo lá dessa postagem, né, faz aí a promoção de novo e tudo mais. Mas também não deixa de adquirir o livro, né? Então vamos lá, citando os nomes rapidamente, que nós temos muitas perguntas. Ellen Macedo, Lourdes Caviochli, Sheltoman, Dalva Cunha, um abraço, dona Dalva, né, cliente nossa. Dona Dalva, um abraço, dona Dalva. Carmen Barcelos, psicanalista. O acadêmico de psicanálise, né, um excelente aluno, Rogério Edgar de Assis. Rogério, lá de Campos. A doutora psicanalista de Volta Redonda, a doutora Epifânia Correia. Luciene, psicanalista. Thelma Messias Darling,
né? Amiga Mira Moreira, lá da Tijuca, do Rio de Janeiro, também seguidora, compartilha muito, curte muito nossas postagens. A doutora Eusébia Borges, psicopedagoga, né? Um amado amigo psicanalista, doutor, né, Laírson Nascimento, um grande abraço ao amigo, tivemos conversando semana passada, né? Muito em breve ele falou, Marcelo, assim que sair eu quero o livro, ele vai adquirir o livro. O amigo também Marcos Valério, né? Alessandra Santos, acadêmica de psicanálise, pastora, né? Aluna excelente, doutora, aluna, né? Futura doutora, estou aqui profetizando, né? Edmara B. Matos, né? A grande amiga psicanalista também, de Angra dos Reis, né? Lídia Moreira, né? Daniel Santos e acadêmica de psicanálise, Fernanda Félix, aluna, né, e acadêmica de psicanálise, que está brevemente se formando e se tornando psicanalista clínica. Essas são as pessoas que participaram e estão agora dentro do direito de receber, né, o livro Psicanálise, a Porta para o Inconsciente. Os nomes estão aqui, eu peço ao doutor João Nolasco que tire uma dessas tirinhas e diga quem foi o felizardo ou felizarda dessa aquisição. Doutora Lídia Moreira, psicanalista. A amada amiga psicanalista Lídia Moreira vai estar recebendo em casa, pelo correio, Psicanálise, a Porta para o Inconsciente. Aqui, Josimar. Né? Lídia Moreira. Moreira, psicanalista, né? Se formou pelo IBRAPS, né? E falou, professor, eu vou adquirir seu livro, já vai mais precisar investir, né, o valor de R$35. E lembrando que ao comprar o livro, você ganha de brinde, bônus, né, o e-book, né, vai receber pelo Face, no privado ou por e-mail, tá? Para quem não gosta de ler papel, pode assistir, né, ler, né, pela internet no seu computador também. Beleza. Bem, vamos lá. A síndrome do pânico, ela pode ser considerada uma doença psicossomática? Pode não, ela é considerada uma doença psicossomática, porque os exames não comprovam, né? O indivíduo é acometido, né, da síndrome do pânico, né? Vai na emergência, sente tudo, né? E sente realmente, né? E vários sintomas, né? Existem cursos que nós damos, palestras e seminários sobre o pânico, fobia, pânico, depressão e tudo mais, faz parte do seminário de saúde mental e emocional, né? E ali ele sente vários sintomas, né? Calafrio, desespero, sentimento de morte, né? Pressão muito forte no peito, tremedeira, enfim, várias situações. Chega na clínica, faz os exames e não existe a comprovação, né? E segundo a visão da alopatia psiquiátrica, né? O acometido da síndrome do pânico, aquilo fica guardado e em algum momento pode vir a ter de novo, né? Tá? O interessante é que tudo gira em torno dessa ansiedade, né? Realmente é o acúmulo de situações em que ele vai sendo acometido até que uma hora é o limite. Exatamente. Acho que essa é a grande dificuldade do ser humano, né? Exatamente. É de conseguir administrar as suas emoções, as suas demandas, conseguir dizer não sem magoar, conseguir dizer sim querendo, porque isso é muito difícil, às vezes as pessoas dizem sim, quando na verdade não querem, né? Então, são essas pequenas coisas que ao longo do dia, desde o momento que você acorda até a hora de sair dormir, são várias decisões que você toma ao dia, são várias situações que a pessoa tem que realizar durante o dia, com várias pessoas que esse indivíduo tem que conversar, e o administrar tudo isso é que tem que ser a busca para ser saudável. Exatamente. Que é o que vai fugir, que é o que vai evitar com que essas doenças venham... Exatamente. O indivíduo está chegando, quando é diagnosticado corretamente, responsavelmente com o pânico, é um excesso de ansiedade, ou seja, a ansiedade está muito intensa, né? Então, ele tem todos esses sintomas, né? E aí, para tratar, vai pelo lado da psiquiatria, vai pelo lado da psicanálise, da psicologia, uma abordagem para entender por que ele está assim. O que está ocasionando esse galho de árvore está tão pesado que está fazendo o indivíduo se envergar. É porque acaba gerando estresse, né? Tem até uma imagem do estresse, então de produção para jogar essa imagem. Né? Eu acho que essa questão do estresse
ela é fantástica no indivíduo, né? A gente vê aí que tem alguns anos que se falava em estresse pós-traumático, mas o estresse, a grande questão do estresse é a ansiedade. Exatamente. É ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é preocupação com o futuro. A depressão, costumamos dizer, se ela não for clônica também, né, de família, é o passado. Eu estou preso no passado. O indivíduo está com o pé no futuro ou o pé no passado. Na verdade, ao fazer análise, ele começa a descobrir-se, né? Falamos sempre isso nas aulas e nos seminários, que eu tenho que colocar meu pé no presente. As minhas expectativas, angústias, elas devem ser controladas para que não vir a ter somatizações na minha vida. Então, quando eu não consigo lidar com as demandas, com o dia a dia estressante, vai somatizar no corpo. Né? Nesse gráfico aí, nessa imagem que nós trouxemos, né, que a produção está passando, você vai ver aí como o estresse ele pode danificar muitas áreas do nosso corpo. Por exemplo, o excesso de responsabilidade, né? Ele vai somatizar onde? Né? Com a família, né? Não estou digerindo bem as situações, responsabilidades familiares, de trabalho e tudo mais, pode somatizar muito no estômago. Né? Ou seja, porque a nossa energia vital, né, como a linfa e o sangue, tem que estar circulando. A acupuntura clínica, ela trabalha muito com isso, a acupuntura chinesa, né? Essa questão da filosofia da medicina tradicional chinesa, ela consegue abordar bem essa parte aí. Exatamente. Que tem a ver com o psicossomático, com o metafísico. O que é meta? Meta além do físico, né? Nos nossos cursos de metafísica, que nós sempre ministramos aí em parceria com o IBRAPS, nós falamos sobre isso. A psicossomática e a metafísica, elas andam alinhadas, né? Então, a energia vital, ou sopro de vida, como diz a Bíblia católica evangélica, ou telergia, como diz a metafísica, né? Ou ti, como diz a acupuntura, né? Ou seja, se escreve QI, né? Mas se pronuncia ti, é energia vital. E para aqueles da linha esotérica, né, Reiki, né, quer dizer, energia universal, ou seja, essa energia ela tem que estar circulando. Quando ela não circula, ela vai parar em algum órgão do corpo, vai somatizar. Né? Aí entra a questão, para quem lida com acupuntura, faz sessão de acupuntura, mas também vai ser excelente. Mas olha, isso aqui é fundamental para que venha a ter um equilíbrio emocional. Para que eu só vou ficar doente se eu permitir que você me magoou. Eu me permito ser magoado por você. Aí vem a doença. E a mágoa é o quê? Né? Pelo lado psicossomático. Né? Pode vir a cometer-se, né, o indivíduo de um nódulo, de um câncer, né? Porque falta perdão. Precisamos perdoar. Principalmente nos perdoar. Nossos erros, nossas falhas e tudo mais. Né? É verdade. Agora, uma questão interessante. Mediante a tudo isso, o indivíduo ele já está acometido de uma doença psicossomática. Tá? Dói ali, tá ruim aqui. Vamos lá, é aquela mãe que o filho fala assim, ih, mamãe é só dor. A conversa dela é que, parece que a conversa dela é através da dor. Você chega e aí, mãe, né, tá tudo bem, mas tá muito bem, não, porque eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou sentindo aquilo outro. Ou seja, vai ao médico, e aí o próprio médico chega uma hora que, vai fazer o quê? Dá um efeito placebo aí, dá uma água, dá qualquer coisa, diz que é um remédio. Como tratar essa pessoa? Como tratar? Como é que a gente faz? Cuidando do emocional, cuidando da alma, né? Primeiro a pessoa tem que querer. Existe um pensamento do filósofo Sêneca, do século XV, que diz o seguinte, ele botou um ponto final nessa frase, mas nas aulas eu sempre digo o seguinte, que eu boto uma vírgula, ele diz o seguinte, frase de Sêneca, faz parte do processo da cura o desejo de ser curado, ponto. Eu boto uma vírgula. Faz parte do processo da cura o desejo de ser curado, vírgula, mas o indivíduo tem que fazer por onde? Tem que agir. Não adianta ficar de boca, eu faço análise quando eu quero, eu vou para consulta quando eu quero. Algumas pessoas confundem análise com alopatia, que eu vou na consulta uma vez por mês. Análise é, no mínimo, uma sessão por semana. Então, é um processo de descoberta, de quebra de barreiras, de resistências, né? De validação, de dogmatização, de vitimização. Você fazendo o curso, você vai entender tudo isso. Então, o que acontece? Essas resistências inconscientes levam o indivíduo a se auto-sabotar. Quando a mãe ou o pai está doente, na verdade, ele está querendo chamar a atenção. Ele sente realmente a dor. Ele sente a dificuldade. Mas o que acontece? Ele
quer, de uma forma inconsciente, dizer o seguinte: eu estou aqui. Alguma coisa não está funcionando naquelas 8 áreas da vida. Lembra na primeira etapa do programa? Alguma coisa não está funcionando. Por exemplo, o idoso, quando ele é acometido de doença, ele tem toda uma experiência de vida a citar, para conversar, falar de tudo isso que ele passou aos seus 60, 70, 80 anos, né, os nossos amigos da melhor idade, mas ele não tem com quem conversar. Então ele tira umas férias negativas e vai para onde? Para a emergência médica. E fica lá tentando desabafar um pouco com o rapaz, com o funcionário da área da manutenção, com o profissional da área da saúde, né? Com o enfermeiro, o técnico, com o profissional médico, que de repente está ali para poder atendê-lo no momento que der, né? de acordo com o estressante. Ele vê ali um apoio. Um apoio. Então, aí ele tira umas férias negativas. Aí ele vai para ali, é tratado, volta para casa, passa um tempinho, volta de novo. Porque a questão é aquela nomenclatura que nós usamos. Aonde que ele está sendo ouvido, né? Aonde que está sendo ouvido. E eu estou cuidando do quê? Eu estou passando um lustramóveis no móvel cheio de poeira. Eu não estou indo na raiz da questão. Então, a psicanálise ela vai para a raiz, que é o inconsciente. Quando alguém tem alguma anomalia e vai para o médico, Freud chama de determinismo psíquico. Não só de coisas ruins, não, coisas boas também, tá? E, pelo lado religioso, vamos chamar de lei da semeadura. Cada um aborde e usa a nomenclatura que quiser em casa de acordo com o seu superego, desde que não seja superego severo e cruel, né? Mas, determinismo psíquico. Eu me determino a ficar resfriado inconscientemente para não ir na aula, não ir na análise, não ir no trabalho, não ir na escola, né? Então, o que acontece? Eu preciso fazer o quê? Avaliar por que eu estou tendo essa dificuldade, avaliar por que está acontecendo isso comigo. Quando eu começo a perceber que há um desequilíbrio em uma ou várias das 8 áreas da vida, aí eu começo, e agora? O que eu vou fazer? Uma cliente, durante um processo de análise de psicoterapia breve, que eu foquei com ela, uma experiência profissional nessa área, ela falou para mim assim: agora eu entendo, doutor, por que eu estou ficando doente? Sim, por quê? Ela teve ali, amados, a nomenclatura que nós usamos dentro da nossa formação, do lado psicanalítico, o insight. E eu perguntei, por que então? Porque se eu não ficar doente, eu não vou ter atenção do sacerdote da minha religião. Ele vai ficar me visitando. E nem do meu filho. O filho dela é a Rima, o único filho, viúva, não quer mais casar. Então, na verdade, ela tinha ali inconscientemente o marido com ela. Não para vias de sexo, de fato, mas simplesmente para estar ali com ela. Então, toda vez que ele levava uma futura candidata para apresentar para a mãe, ela botava defeito. E essa é pescoçuda, essa é magricela, essa é barriguda, essa não serve, essa é caolha, ela é vesga, entendeu? Essa é branquela demais. Então, por quê? Ela ficava com resistência ao filho casar, bater asa e voar. E o grande mestre da psicanálise, Freud, ele diz o seguinte: a mãe desnecessária. Mãe desnecessária. O que é a mãe desnecessária? Não é errado não, a nomenclatura, agora para a gente poder entender, porque o tempo está acabando. A mãe desnecessária é aquela que sabe e entende que o filho, a filha, os filhos foram criados para a vida. E que ela não tem que ser o estorvo na vida dos filhos. E ela sabe que os filhos a amam, mas tem que constituir a família deles. E ela não sofre mais com um desequilíbrio emocional, que muitas vezes pode acometer com a nomenclatura de síndrome do ninho vazio. Porque ela entende que ela teve a função de educar, amar e preparar os filhos para seguir voo, né? E aí Freud chama, essa é a mãe desnecessária, no sentido positivo da palavra. É isso aí. Doutor, já estamos quase encerrando. Que pena, né, pessoal? Tá? E quais seriam as suas considerações finais? Sim. Nós estamos fechando um ciclo de 2016. É acometido na psicosfera da sociedade um desespero, né, com escassez, com falta, está tudo ruim, está tudo escasso. Você vai ver aí o penúltimo slide, depois o último, que 2017 começa a surgir. E se você e eu, cada um de nós, não entrarmos numa psicosfera da sociedade, né, ou seja, numa expectativa de um ano melhor, não só de boca, mas na essência da coisa, nós vamos ficar sempre mantendo a mesma página e lendo a mesma ladainha de sempre, que é o que eu falo muito nas aulas. É necessário mudar, entender que se você hoje está passando uma perda, uma dificuldade, algo acometeu a sua vida, você está fechando um ciclo na sua vida, está começando outro. 2017 eu chamo que é o ano da divergência.
né, que o ser humano ele nasce convergente e divergente. Convergente é aquele que segue a convergência da coisa. Não está errado, não. Mas o divergente é aquele que diverge, que cria. Por exemplo, um convergente vai fazer uma prova, ele sabe que o professor quer 2 mais 2, que é 4. Ele coloca 4 lá. É o exemplo de um convergente. E o divergente, ele coloca 4, mas ele quer entender por que deu 4. E ele bota o 4 colorido, diferente do convergente. Ou seja, o divergente faz a diferença. Então, faça a diferença. Seja um 2017 diferente para você. Busca se entender, se conhecer, faz análise, busca uma instituição de respeito, né, que tem aí profissionais qualificados para orientar. Faz um descobrimento, um despertamento na sua vida. Fecha esse ciclo, muda essa página. Seja um divergente em 2017. Essa é a minha consideração final para você. E quem quiser conhecer, como eu falei no início, não estou inventando a roda. Esse livro é para que você entenda e abra mais o seu conhecimento sobre o que é o inconsciente, sobre o que é psicanálise, quem criou, quem são os seus seguidores, os seguidores de Freud, né? O que é mecanismo de defesa, que o colega citou aqui, né? Nosso amado diretor executivo da instituição. Enfim, através desse conhecimento, você vai abrir mais um leque. Né? E quem já conhece vai fazer apenas uma revisão, né, cada vez mais. Um abraço a todos os alunos, aos profissionais de psicanálise, aos colegas da área, né, a todas as pessoas que participaram do sorteio, e lamento aqueles que comentaram depois. Não deu tempo porque eu só pude ir até 5 horas da manhã. Mas não vai faltar outra oportunidade de termos outros sorteios. E a aquisição dessa obra maravilhosa, que é o olhar profissional, né, da saúde mental do Brasil. Muito obrigado pela essa oportunidade, até uma outra oportunidade, querendo Deus. Beleza. Para nós também é uma honra, tá, doutor? Muito obrigado pela participação e vamos estar juntos aí mais vezes. Nós temos mais temas para discutir. Só aqui já surgiram alguns. E você que tem acompanhado o Café com Psicanálise pode sugerir também. Você pode comentar, compartilhar e manda aí mensagem para a gente, entre em contato. Doutor, o senhor quer deixar o número do seu telefone, seu contato? Sim. Já está passando aí nos slides, né? Mas, novamente, vamos citar aqui. É 984, 21, né? Rio de Janeiro, 984, né? 755909. E no Facebook, né? Só acessar lá no privado. Eu não deixo de dar a resposta, só se eu não ler, mas se eu leio, eu respondo imediato. Porque uma coisa que eu não gosto é de ser enrolado. Uma questão que eu coloquei ontem no Face. Pessoas enroladas, que eu chamo de escorregadias, né? Ou seja, se você lê a mensagem, procura responder. Então eu procuro ser... Até dizendo que não pode responder no momento, naquele né? momento. Mas responda, né? Nem que bote aquele dedinho, né? Tem a cliente meu fala assim, eu não aguento mais esse dedo, né? Mas é uma maneira de dizer o seguinte, que eu vi e que eu vou responder. Então, coloca a sua mensagem lá, nós estamos com grande prontidão a responder a todos. É claro, dentro do nosso limite de oportunidade. Muito obrigado. Sem dúvida. Bem, o IBRAPS está com várias atividades, tá? Ainda para dezembro. Então, agora em dezembro, nós temos, no dia 5 de dezembro, é o nosso encontro, toda a primeira terça-feira do mês. A gente tem o nosso encontro psicanalítico. E já aproveitando o gancho que o nosso nobre amigo trouxe do renovar, do ciclo, o tema vai ser exatamente esse, né? Não sei se já está a imagem aí na tela. Dia 5, primeira imagem, dia 5. Primeira terça-feira de dezembro. Excelente oportunidade, que é um evento, né? É um evento gratuito. Gratuito, tá? Olha uma oportunidade. Ele acontece dessa, né? lá na sede da instituição e nós vamos estar falando sobre o ciclo de vida da civilização, da humanidade. Legal, isso aí. Então, a proposta é uma discussão psicanalítica sociológica, né? Exatamente. Vamos estar com a presença da doutora Elizabeth, que esteve no programa passado. Muito bom. Ela vai estar abordando esse tema. Então, é uma atividade aberta, tanto para alunos, para quem já é profissional, para quem é simpatizante. Para participar, é só entrar em contato com o IBRAPS. Pode ligar para o 2220-5372, e fazer a sua reserva. O nosso espaço não é muito grande, então tem que reservar, tem que entrar em contato, porque não cabe muitas pessoas. Mas vai ser um prazer ter você conosco para esse evento. E em dezembro nós temos também o curso de florais. Exatamente. No primeiro sábado de dezembro
É um curso de formação em terapeuta de florais, né? É um workshop direto de 9 às 5h30 da tarde, em que você, depois dessa formação, você recebe a carteira de terapeuta de florais pelo IBRAPS e vai poder clinicar, atender. Ou seja, mesmo que você seja aluno, ainda está em formação psicanalística, você vai ter uma outra área de uma formação livre em terapeuta de florais. O que é o floral de Bach? Floral de Bach é aquelas questões das essências de plantas, de flores, que trabalham as questões de fundo emocional, né? O desequilíbrio emocional, perdas, timidez, falta de tomada de decisão, traumas do passado, ansiedade, estresse. Existem 38 essências de florais para trabalhar as questões do desequilíbrio emocional. Então, para quem já é psicanalista, é mais um adendo, é mais um conhecimento, desde que ele, né, esse profissional, tenha esse leque de amplitude aberto para agregar mais conhecimento nessa área, né, se não for ortodoxo. Mas se ela tiver essa visão de leque apurado, pode agregar mais conhecimento, utilizar, né, a visão dos florais de Bach no seu atendimento psicanalítico. Isso. E o Florais de Bach, nós vamos estar aí com o nosso nobre amigo Dr. Marcelo aplicando esse curso para a gente. E, para encerrar em dezembro também, no dia 17 de dezembro, nós vamos estar fazendo seminário de saúde mental infantil da criança. Excelente, entre em contato. Acho que também, já está na tela aí para você assistir aí, você vê, em Duque de Caxias, tá? Nós vamos estar trabalhando com saúde mental da criança. Então, é muito importante, vai ser uma abordagem bacana. Você, professor, você que lida com criança, você está convidado a participar desse evento. O valor está um valor super acessível, acho que é R$50 a inscrição. Então, procure se inscrever, entre em contato aí pelo telefone 2225-372 e já reserve aí a sua vaga para estar participando desse evento. Só um adendo. Para o ano que vem, não esqueçam que nós temos os cursos, né, seminários rápidos, né, doutor João Nolasco? Isso, a gente já está abordando psicanálise também. Né, da criança, do adulto e do idoso. Tivemos agora recentemente em Caxias, né, aqui no Rio de Janeiro. Foi maravilhoso, os alunos adoraram muito, né? O senhor esteve presente, né? Você pode entrar aí pela página, Exatamente. Na verdade, pelo site, né, www.ibraps.net. Entra no nosso site, você vai estar conhecendo mais da instituição, lá tem a página dos eventos e já vamos estar jogando para essa semana o calendário do ano que vem. Aí, maravilhoso. Então, no ano que vem a gente vai ter novamente essas atividades que tiveram esse ano e em janeiro nós vamos estar entrando com o curso de verão. Maravilha. Curso de verão de psicanálise. É um curso pequeno, não é formação, é só título de conhecimento. Então, você que quer ter esse conhecimento, não quer ter a formação, mas o conhecimento, nós vamos estar trabalhando todo o mês de janeiro e fevereiro. Maravilha. Nós vamos estar trabalhando com alguns temas voltados para a psicanálise, com valor bem simbólico. Maravilha. A ideia é ter a sua participação. Nós vamos estar trabalhando com isso no centro do Rio de Janeiro e em Duque de Caxias. Nesses dois lugares, por enquanto. Se tivermos outro lugar para ir, nós vamos estar aplicando também. Mas, por enquanto, a programação é para essas duas regiões, Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, né? Então, meus amigos, queremos agradecer, tá, a sua participação. Queria dizer que o IBRAPS está de portas abertas aguardando você. E, para você que acumula coisas, para você que tem suas resistências, vamos procurar nos reavaliarmos. Olhar para dentro de si. Eu costumo dizer que é importante a gente sempre avaliar as consequências, as possíveis consequências. Tomar decisão, ela é inevitável. Se é para sim ou se é para não, você tem que tomar uma decisão. O fato de você não se pronunciar sobre algo, você já está se posicionando. Então, a grande questão é você se prever as consequências disso. O quanto que você estiver preparado para lidar com as consequências das suas decisões é o que vai fazer com que você administre melhor a sua vida. Porque quando nós não conseguimos avaliarmos este conceito de consequências, infelizmente nós sofremos. Exatamente. Gera, acumula, traz dor, porque vem o arrependimento, vem a mágoa,
exatamente pela consequência, não pela decisão, porque a decisão ela tem que ser tomada, ou sim ou não, inevitável. Então, você, meu querido ouvinte, se você sente que tem alguma dificuldade, você procure um profissional. O tempo que você levar reprimindo, o tempo que você levar, de certa forma, recusando tudo isso, rejeitando toda essa ajuda, só prejudica. Exatamente. Então, procure uma instituição, procure o IBRAPS, nós estaremos prontos para te atender. Nós temos diversos profissionais ali no centro do Rio, prontos para te atender. Meu querido, um forte abraço. Até a próxima quinta-feira com Café com Psicanálise.